Olá, boa tarde, tudo bem? Domingo, dia 28 de junho de 2020, 4 horas da tarde, horário do Brasil. Vamos dar início a mais uma palestra hoje que pela gravura aí, pelo título, ficou muita gente aí com minhoca na cabeça, não é verdade? Muito bem, mas só a gente prestando atenção para saber o que é que vem vindo por aí. Neste primeiro momento, hoje nós vamos ter um exórdio por nossa companheira Marcleane, que ela trabalha com a juventude e a infância lá na nossa instituição, Lar Espírita Alvorada Nova, e ela se propôs a aceitar nosso convite para fazer essa nossa preparação, e inclusive ela já aproveita e faz a prece de início do nosso evento. Ao pessoal que está no Instagram, sei que mais uma vez a gente fica naquela situação um pouco inconveniente da gente assistir uma imagem em cima de uma outra imagem, mas por enquanto é o recurso que nós temos. Então nós vamos agora passar para o exórdio, a preparação, que será feita então com a Marcleane. Estejamos todos bem e aproveitemos bem a mensagem que ela vai trazer para a gente. E a Marcleane, boa tarde, aí está. Pessoal. Eu sou Marcleane, para quem não me conhece, sou trabalhadora do Departamento de Infância e Juventude do LEAN e fui convidada por Lucila para estar aqui hoje fazendo o nosso exórdio e a prece inicial. Então, como sempre, vamos fazer a nossa prece para que possamos ter uma tarde muito abençoada, com mais conhecimento, cheios de esperança no coração. Então vamos pedir a Jesus que nos ilumine, que nos ajude a fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, para que possamos passar por todas as situações difíceis da nossa vida, sejam essas situações individuais ou coletivas, da melhor forma possível, com muito amor pelo nosso próximo e respeito. Vamos buscar, a partir das nossas atitudes, nos conectar mais com a espiritualidade benfeitora do planeta, que tenhamos muita força, muita coragem, muita determinação para seguirmos sempre os passos do nosso Mestre Jesus, para praticarmos sempre o bem e levarmos luz, paz e harmonia a todos os ambientes em que possamos estar. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, Lucila deixou o tema livre, certo? Então, eu fiquei pensando numa mensagem que pudesse fazer a gente refletir. E resolvi trazer uma mensagem de esperança. Porque às vezes é tão difícil, não é verdade? A gente tirar a esperança de momentos difíceis. A gente não sabe muito bem a que se apegar. Lógico que sabemos que temos o nosso Mestre Jesus, porém, muitas vezes a gente não consegue. Então, resolvi trazer essa leitura desse livrinho aqui, que é uma coleção, chama Mediunidade Pedagógica, de psicografia de Dora Encontre, e esse especificamente foi ditado pelo espírito de Pestalozzi. E a mensagem é: a sociedade futura. Então vamos prestar muita atenção, porque é uma mensagem bastante reflexiva, que nos traz esperança e nos faz justamente acreditar nesse amanhã melhor, certamente que teremos, porque estamos construindo a partir de hoje. Então vamos lá. Pestalozzi diz assim: a sociedade futura. Desde já, deveis trabalhar com a projeção da sociedade de amanhã, pois o sonho de uma nova humanidade, de um mundo de belezas morais e pacificação das almas, é a motivação e o parâmetro para a vossa ação de hoje. Trabalhar com a perspectiva do futuro é conservar o coração nutrido pela fé e pela esperança, sabendo que acima das misérias humanas, além da barbárie atual, está posto diante de nossos olhos o reino do Cristo na terra. É a utopia real do futuro que fecunda o ânimo dos desbravadores de agora. Amanhã, o mundo se refará de suas violências brutais. Espíritos mais velhos renascerão,
já estão renascendo em missões estratégicas para arrastar multidões ao bem, para educar os povos para novos paradigmas de vida e de atuação social. Imaginai uma terra em que se crie o horror à violência, em que a natureza passe a ser protegida como herança sagrada para as novas gerações e a arte possa fulgir límpida, elevando os sentidos e os espíritos, em que a criança seja respeitada e ajudada a cumprir sua tarefa existencial, em que os povos não disputem mais pedaços de terra, representações de poder, domínio econômico, mas se unam em torno de um só ideal: a paz, a felicidade e o respeito à dignidade humana. Esse tempo chegará sem dúvida, mas os passos que nos conduzem a esse futuro devem ser dados com fé, esperança e lucidez, pois para que cheguemos a esse fim, os meios também devem ser não violentos, dignos, elevados, embora fortes, decididos e heróicos. A sociedade de amanhã espera para atuarmos desde já no desmonte das ilusões presentes. A mola propulsora do progresso, das relações e da vida na Terra não mais será o dinheiro ou a representação virtual desse valor, que não existe de fato. O que deve nos mover desde já e deve ser o elemento de contágio para o futuro é a fraternidade humana. O homem é o fim em si mesmo, para que ele, homem, se faça anjo e realize sua divindade. Não se trata de imaginar que em pouco tempo vivereis numa sociedade, abre aspas, desencarnada, fecha aspas, sem os condicionamentos e necessidades da matéria, mas que poderemos neste planeta usufruir de uma relativa paz para construirmos mais eficazmente nosso plano de ascensão às alturas, onde chegados então, poderemos um dia nos libertar plenamente da necessidade da matéria onde mergulhamos para nos elevar, mas de que sairemos mais puros. Trabalhai, portanto, com toda essa perspectiva vidente do futuro da sociedade humana, sem dar ouvidos aos catastrofistas, aos pessimistas, que anunciam o tempo todo maus presságios, tragédias incontroláveis e destruição em massa. Haverá sofrimento? Sim, mas sempre houve sofrimento no mundo. E um momento de transição é sempre um momento de crises, ajustes, quebra de velho mundo. Mas sobre as ruínas dos milênios, haveremos de semear os lírios de um planeta regenerado. Linda mensagem, não é? Com certeza nos faz refletir como viver o hoje, sabendo que estamos construindo o amanhã, não é verdade? Então, assim, certamente tem algo que desde Jesus, que ele nos conclama a fazer, e que eu particularmente acho que o momento não nos deixa mais adiar para amanhã. O que nós temos que fazer hoje é demarcar o nosso posicionamento no bem, né? Não adianta a gente achar que está construindo o amanhã e na realidade não está fazendo nada para isso. Nós precisamos demarcar, enquanto cristãos ou não cristãos, mas pessoas que acreditam no bem, nós precisamos demarcar o nosso posicionamento no bem. Veja o que Pestalozzi nos traz. Os meios para a construção desse futuro amanhã não podem ser violentos, têm que ser dignos e elevados. Só através do bem a gente vai construir esse futuro, né, de paz e de respeito à dignidade humana. Então nós precisamos demarcar o nosso posicionamento hoje, porque muitas vezes nós achamos que estamos demarcando o nosso posicionamento no bem, só que nós somos ainda muito omissos, né? Nós ainda estamos ali meio mornos, meio em cima do muro.
Às vezes a gente até fica indignado com algumas situações, só que indignação sem ação é muito perigoso para o nosso crescimento moral. Por quê? Porque a indignação somente ela tende a nos deixar estagnados. Porque nós temos uma tendência a nos adaptar às situações. Então, um exemplo muito comum que a gente vê são as crianças, pelo menos aqui em Natal, as crianças nos canteiros, nos sinais, pedindo, né, moedas, alimentos, enfim. Da primeira vez que você vê aquela situação, você tem um impacto, né? Chega a dar uma sensação ruim. Você vê aquela criança ali, naquele sinal, no sol, mal vestida, suja, dá uma sensação ruim, né? Você sabe que aquela criança, aquelas pessoas, né? Na realidade, independente de ser criança, aquelas pessoas não eram para estar ali. E aí você fica indignado. Aí você passa um dia, passa o segundo dia, o terceiro dia, com um mês que você passa ali e aquelas pessoas estão ali todos os dias, você deixa de enxergar aquelas pessoas, elas passam a ser invisíveis, ou seja, sua indignação não serviu para nada, porque não houve uma ação em decorrência dessa indignação. Claro que a indignação já é um passo, né? Pior seria se a gente passasse e não acontecesse nada, a gente não sentisse nada com relação àquilo. A indignação já é um passo, mas nós temos que ter muito cuidado, porque a gente pode apenas se indignar e pronto. E isso nos leva a estagnar. No Leão nós temos alguns exemplos. Aliás, o próprio Leão é um exemplo, né, de indignação, que nasceu de uma indignação que transformou-se em ação, né? A indignação de Dona Dagmar com a situação dos idosos fez surgir o Leão. E temos outros exemplos também. Tem a nossa irmã Alzenia, eu acho o nome dela, que ela tem o banho solidário, né? Ou seja, a indignação de uma pessoa, de um grupo de pessoas com relação a determinada situação, faz surgir uma série de ações. E aí você vai dizer, mas eu não tenho vocação, né? Eu não tenho para criar um leão, para desenvolver uma ação. Mas existem várias formas de você agir, né? O simples fato de você demarcar o seu território no bem, vamos dizer assim, ou seja, não aceitar a violência, seja ela de qual forma for, seja a violência institucional, seja a violência de uma pessoa para com o próximo, seja a sua própria violência através do pensamento. O fato de você buscar essas mudanças já é uma ação, né? O fato de você buscar entender as pessoas, por um exemplo, com relação a essa questão do sinal, né? A gente costuma muito, quando os meninos vêm limpar o vidro do carro, o para-brisa, dizer não, né? A gente não quer nem saber, fala não. Eu fazia isso muito. Não quero e tal. Até que um dia eu disse, eu vou começar a ouvir essas pessoas. Vou começar a ouvir. Então, baixava o vidro do carro, vem cá. E começava a perguntar, a conversar e tal. E eu comecei a anotar o que eles queriam, né? Então, às vezes, um pedia um pacote de fralda, o outro pedia uma cesta básica. Não eram coisas assim. Às vezes não é só dinheiro, né? Às vezes a gente pensa, é só dinheiro, não fazem nada da vida, mas assim, não se trata disso. Então a gente precisa se indignar e agir para que não fiquemos estagnados. Eu acho que é isso que a leitura propõe, que a gente tenha esperança, como diz o professor Cortella, do verbo esperançar, ou seja, que a gente cria a esperança, mas que não tenhamos aquela tendência que é muito comum entre os espíritas, vamos ser realistas, de que é isso mesmo, a gente está passando pelo que a gente precisa passar e eu não posso fazer nada. Não é assim. Tudo bem que a gente passe pelo que a gente precisa passar, mas nós podemos fazer muita coisa para modificar essa realidade. E uma delas, e a primeira, e a essencial, a que é urgentíssima, é demarcarmos o nosso posicionamento no bem, na não violência, seja ela de qual forma for, porque é algo ainda muito presente na nossa sociedade, seja através das nossas ações, seja através da nossa omissão, porque quando nos omitimos também proporcionamos o acontecimento da violência. Então,
Esse era o chamado que eu tinha para hoje, que durante essa semana a gente possa refletir sobre isso. Quais são as ações violentas que nós estamos tendo, seja nos pensamentos, nas palavras ou nas atitudes, e que nós possamos transformar esse nosso posicionamento e passemos a ser exemplos para que as pessoas se espelhem em nós e assim a gente possa de fato construir um amanhã de paz e harmonia e respeito à dignidade humana, que nada mais é do que respeito a todos. Então, agradeço imensamente, quero dizer que estou com muita saudade do trabalho, mas tenho certeza que em breve nós poderemos estar juntos novamente. Tchau! Então é isso, nós tivemos aí a Marcleane fazendo o nosso exórdio, e aqui nós estamos para dar continuidade ao nosso trabalho, a nossa live, a nossa reunião. Só um minutinho aqui, ok. Estava só ajustando aqui o Instagram. Então, muito interessante que ela falou aí num sentido totalmente assim forte do que nós poderíamos pensar a respeito da indignação, né? Porque normalmente a indignação ela vem de uma forma negativa e improdutiva. E isso inclusive faz parte dessas minhocas que a gente tem na cabeça. Mas vamos dar prosseguimento no que a gente tem para hoje, porque acredito que algumas pessoas devam ter ficado pensando, mas que tema mais esquisito, um tema espírita, minhocas na cabeça. Então a primeira coisa que vem é nós entendermos o significado disto. Se a gente for um pouco mais atrás, recuar bastante no tempo, nós encontraremos que a expressão minhocas na cabeça era uma expressão muito legal, era boa a expressão. Por quê? Porque ela veio da percepção que teve alguns homens de que as minhocas no solo favorecia não só a aeração, mas como a infiltração da água e inclusive o aproveitamento dos resíduos que serviam para dar a robustez das árvores, das plantas que ali tivessem. Então, quando alguém dizia, nossa, você está hoje com a cabeça cheia de minhocas, isso era um elogio, isso era uma coisa muito legal. Só que com o tempo, a expressão mudou de sentido e mudou literalmente para o ponto contrário. Então, hoje você ter minhocas na cabeça, quando alguém lhe propõe isso, ela está propondo que você está com ideias um tanto quanto malucas, ideias que não vêm de coisas boas ou que não vai produzir coisas boas. Mas também tem um terceiro significado, que esse aí foi meio que forçado, mas que a gente não pode deixar de comentar, porque ele vem desde o tempo da mitologia grega, que foi aquele monstro, que era um monstro cetônico, e portanto ele era das profundezas, ele não era nada superior, ele era telúrico, portanto vinha de dentro da terra, e esse monstro chamado Medusa tinha na sua cabeça, em vez dos cabelos, várias serpentes, e essas serpentes eram fulminantes muitas vezes. E como que se isso não bastasse, ou seja, ter esse monte de minhoca, agora já minhocas grandes na cabeça, ainda pesava na mitologia uma outra força muito grande. Se alguém olhasse diretamente nos olhos da Medusa, petrificava-se, ou seja, se transformava em pedra. E então era de fato um monstro danado. Então, por conta disso, algumas pessoas, mas não são tantas, principalmente mais em algum tipo de romance ou uma poesia chamada transversa, você põe uma palavra que tem um sentido, que tem uma origem, mas implicando noutra. No caso, aí dizer, nossa, você tem cabeça de Medusa. Então, nem você é aquela fertilidade, nem também aquela cabeça oca. Você tem, ao contrário, uma cabeça agressiva e que de seus olhos saem chispas violentas. Então, só para a gente perceber aqui de início, que às vezes um tema que a gente ouviu tanto, porque esse menino tem cabeça de minhoca, só tem minhoca na cabeça, só pensa em bobagem e tal. De repente, existem outros alcances que a gente pode ter. No livro Aprendendo com a Vida, a leitura 20, ela se encaixa perfeitamente aqui, só que lá na leitura nós falamos de moscas na cabeça.
Mas vamos ler essa historinha que é bem curta, para a gente ver que há uma relação direta com o que nós vamos falar sobre as minhocas na cabeça. Então a historinha que está no livro Aprendendo com a Vida, é a de número 20, ela começa com um diálogo e alguém dizendo: Moreno, eu sou infeliz. Filho, ninguém é infeliz, no máximo sentimos-nos infelizes. Mas o que faço para deixar de sentir-me infeliz? Por favor, responda o seguinte: quando uma mosca sobrevoa seu prato, o que você faz? Será que você deixa de comer e entrega tudo à mosca? Não, Moreno. Espanto a mosca para que ela não pouse no meu prato e sigo com minha refeição. É isso aí. Moscas são como pensamentos negativos que, se deixarmos mergulhar em nossa mente, podem contaminar nossos bons sentimentos, que são os alimentos da alma. Assim, espante os maus pensamentos com o abano do otimismo e alimente-se do bom prato da vida. E como sempre nessas historinhas da série Reflexões de Moreno, culmina com uma reflexão pontual. Guardar rancor e tristeza no coração é plantar amargura para colher infelicidade. Então vocês vejam aí que, de uma certa forma, esta história, esta reflexão, ela nos coloca exatamente perante agora esta situação, que a gente poderia dizer sentimentos e juízo, ou então coração e mente, ou ainda outras coisas, como a gente poderia falar amor e razão, raciocínio e coração, e por aí vai. Mas na realidade, o que é mais relevante dessa discussão, mente e coração, é o que é gerado, o que é absorvido e o que é resultado disso tudo. Por quê? Porque os pensamentos, eles têm uma possibilidade muito grande. Primeiro, eles criam. Através do pensamento nós criamos muita coisa. Nós criamos ideias, nós criamos propósitos, nós imaginamos, realizamos, modificamos. Nós podemos fazer muita coisa através do pensamento. E isto é o que nós podemos chamar de criatividade, ou pensamentos criativos, ou ação criativa da mente. Então tem muitas denominações, algumas mais profundas, principalmente se você entra em alguns ramos mais específicos, mas no fundo é isto. A mente, ela é um ponto de criatividade nossa que nós temos 24 horas por dia. E muitas vezes a gente ousa dizer assim: mas eu não tenho criatividade nenhuma. Só você dizer essa frase já está mostrando que você é criativo. Porque o que é criatividade? Não é você disparar com uma coisa totalmente inusitada. É você até refletir, comparar, trazer relações entre coisas, entre situações, entre objetos, pessoas. Então, essa é a parte criativa. Mas disso tudo resulta algo muito interessante, que é a atração. A mente gera atração. Se nós pensarmos como espíritas, nós entenderemos isso muito mais fácil. Por quê? Porque ao redor de nós percebemos que temos um campo energético, um campo fluídico, que muitas vezes se traduz em alguns níveis de padrões. Por exemplo, o dupletético, que é aquele campo mais denso, logo depois vem uma aura mais próxima dele, portanto bem mais marcante, depois uma aura mais afastada, que é aquela aura mais sutil. Então são emanações do nosso campo que, a despeito de trazer em si reflexões ou reflexos da parte fisiológica, a parte mental é que determina isso. Mas aí alguém pode dizer: mas não é a parte emocional? Mas a parte emocional, ela não se desvincula nunca da parte racional, da parte do pensamento. Logo, é preciso que a gente tenha cuidado com o que a gente pensa. Porque da mesma maneira que eu posso usar isso criativamente de forma positiva, posso ir para o lado negativo, assim como também posso gerar as atrações. E aí é onde está um X muito forte da questão. Que tipo de pensamentos você tem que vai gerar que tipo de atrações para você? Então isso tudo pede que a gente reflita para que a gente não se perca. E minhocas na cabeça, a gente já falou, né?
rapidamente, mas deu para entender. Eu vou abordar o assunto a partir daqui, as minhocas que a gente tem na cabeça e que nos perturbam. Que esses aqui, vocês vão ver que todos eles são muito fáceis da gente deduzir. Tem muitas minhocas, muitas. Só que quando eu estava preparando o tema, eu percebi que a maioria das minhocas que eu pensei para tratar, dificilmente elas andam sozinhas, elas têm parceiros que são ali quase que sinônimos, ou são elementos complementares. E aí eu me lembrei disso, olha, as minhocas que andam na nossa cabeça, elas têm mais do que um problema, às vezes tem mais do que 2 problemas. É mais ou menos como uma cobra de 2 cabeças. Então nós temos imagens de minhocas que aparentam ter 2 cabeças e tem a outra que, por algum problema de deformidade, aí talvez até biológica, elas têm de fato 2 cabeças. E vai ser dentro desse princípio que eu queria só trazer algumas reflexões de algumas minhocas, porque é necessário a gente estar atento. Muitas vezes alguém até nos ensina pedagogicamente, olha, não vamos destacar muito a coisa ruim para que ela não seja mais forte do que a coisa boa. Mas muitas vezes, se você não sabe que aquilo é ruim, você abraça como sendo uma coisa boa. Então existem discussões filosóficas também envolvendo isso. Até que ponto é válido você não falar sobre determinadas coisas, quando o silêncio pode propiciar enganos, equívocos ou quedas exatamente nisso que não foi advertido. Quantas vezes alguém, por exemplo, nunca falou de espiritismo, nunca falou que a vida continua, nunca falou que nós temos as possibilidades de crescimento tanto aqui quanto do lado de lá, enfim, todas as possibilidades que não só o espiritismo, mas a maioria das doutrinas espiritualistas trazem para nós. Mas ninguém fala, porque eu não vou falar isso, porque você não acredita, você não vai acreditar. E a pessoa passa muitas vezes a encarnação sem ter um momento de reflexão para comparar isto que eu estou fazendo versus isto que pode acontecer como resultado. Porque parece que nós mesmos adultos, muitas vezes somos quase crianças. Nós, como criança, nós queremos alguma coisa e nunca pensamos no daqui a pouco. E tem mais, nem gostamos. Se uma criança, você dá, por exemplo, um chocolate ali, vai dar um sonho de valsa, um bis, ou qualquer outro, não estou fazendo propaganda, mas são esses os mais comuns, sonho de amor, né? Esses chocolates aí, isso para nem ir para os mais sofisticados. Se você dá um, daqui a pouco a criança diz, eu quero outro. Se você der todos os chocolates que a criança quer, o que vai acontecer? Ela vai adoecer. Ela vai adoecer, no outro dia você vai dizer, olha, você adoeceu porque comeu demais. Ela vai ficar pensando assim, eu acho que não é isso, eu acho que meu pai ou minha mãe ou quem está dizendo isso está querendo me enganar. Porque é tão bom o chocolate. E no outro dia, ainda no meio de desarranjos, se ela vir um outro chocolate, ela quer um outro chocolate. Ou seja, a criança ela não tem o hábito de refletir no futuro. Quantas vezes nós adultos fazemos exatamente isto? Nós não pensamos no futuro e aí a minhoquinha fica com 2, 3, 10 cabeças dentro da gente. A gente não pensa no que vai acontecer depois, a gente não mede a consequência, a gente não reflete e aí toma a comer chocolate, por exemplo, né? Então é melhor que a gente tenha um pouco de atenção. Então, mesmo correndo o risco de alguma pessoa preferir que não fosse falado as coisas que são verdadeiras minhocas na nossa cabeça, eu vou por esse caminho. Vamos ver algumas minhocas, porque elas são danadinhas, né? A violência, veja que ela quase sempre ela tem 2 cabeças, ela está junto com a agressividade. É muito difícil você ver uma pessoa violenta que toma todas as violências sem mostrar um impulso de violência. Então, é muito comum essa associação. Isto é bom, sabe por quê? Porque se você perceber que quando você está violento, você está agressivo, ou quando você está agressivo, você pode chegar num ato de violência, se você estiver atento, pensando e percebendo que isto é uma minhoca, e uma minhoca das grandes na sua cabeça, você pode dizer, olha, não vale a pena, porque depois eu não sei o que é que pode vir, eu não sei o que é que pode me afetar, e isto pode me complicar terrivelmente. Então é melhor eu dar uma maneirada
Ou seja, se você está advertido de que a violência, de que a agressividade não constrói nem para você nem para ninguém, você vai perceber que isto não é uma boa coisa para você ter na cabeça. Então tem gente que, ainda sem ter refletido sobre isso, deita-se pensando assim: amanhã eu vou arrumar um jeito daquela pessoa me pagar pelo que ela me fez. Ou seja, vai dormir pensando agressivo, numa violência, e isso vai descompensar o sono, vai descompensar as necessidades energéticas do próprio corpo que acontecem durante o sono. Enfim, é um desastre esse tipo de minhoca na nossa cabeça, porque ela não nos proporciona grandes coisas. Uma outra minhoquinha braba, danadinha, e que essa aqui talvez ser mais complicada ainda, porque essa daqui ela tem um fator quase que unânime a favor dela. Quase todo mundo diz: você ama, ama. Tem ciúme? Não, então você não ama. Parece que ciúme é um complemento de um bom sentimento, quando na realidade, via de regra, o ciúme é um mau complemento, porque ele demonstra principalmente essa outra cabeça, a da possessividade. Quanto mais eu acho que eu possuo, quanto mais eu domino, quanto mais eu digo que é meu, quanto mais eu não compartilho, maior é a dosagem de ciúme. E o contrário também. O que o ciúme faz com a gente? Provoca tudo aquilo que a gente não queria, né? O ciúme provoca aborrecimentos, afastamentos, separações, é toda sorte de dificuldades. É uma minhoca extremamente perigosa, porque ela tem a cara de boazinha, ela não tem a cara de, por exemplo, da violência com agressividade. A violência com agressividade você percebe, todo mundo percebe, mas o ciúme muitas vezes a gente controla, contorna e vai levando. Quando percebe que foi atacado mesmo, a gente pula para o primeiro item. A gente, por conta da ciúme, se torna agressivo, se torna violento, e aí nós jogamos fora as coisas da cabeça. Por quê? Porque as minhoquinhas estão ali comendo tudo. Em vez de estar fertilizando a mente para apaziguar o coração, é o contrário, ela está penetrando para ver se vai comer até o próprio coração da gente. Então essa metáfora da minhoca, cabeça com minhoca, ela é muito boa para a gente pensar nisso. Nossa, eu estou aqui pensando, estou tão preocupado porque isso aqui não vai dar certo. Ou seja, parece que tem minhoca mesmo, porque tanto que a gente já começa a coçar, já começa a ficar nervoso. É impressionante como nós temos essa postura. Se você algum dia já leu, já ouviu, já conversou a respeito de várias obras que existem, no sentido de o corpo fala, é impressionante. Todas as vezes que você está com alguma coisa extremamente desconfortável na cabeça, você tem a tendência a mexer no cabelo, a mexer na cabeça, se for homem, a pegar na barba, coça a sobrancelha. É impressionante. Por quê? Veja que coisa interessante. Parecem pequenas minhocas. E são as minhocas que estão externas, estão se externando, mas para traduzir as grandes minhocas que estão talvez consumindo o nosso mundo interior. Portanto, ciúme e possessividade é perigoso, bem mais perigoso do que a violência. Não que a violência seja mais branda, não, muito pelo contrário. Mas é porque o ciúme você não percebe o efeito danoso que ele faz em você. Quando você se dá conta, você já partiu para o primeiro ponto. Depois tem um hoje que está super em moda a gente falar sobre isso, né? A questão de racismo e de preconceito. Hoje é moda a gente até dizer que não tem nada contra nada, nem ninguém, nem coisa nenhuma, muito antes pelo contrário. Mas a gente às vezes tem algumas dificuldades. Não adianta a gente querer encobrir. E essas pessoas, ou nós, quando temos essas dificuldades, é minhoca na cabeça. Esse é o detalhe. Porque a questão do racismo e do preconceito, ela não muda somente porque aconteceu aquele fato nos Estados Unidos, houve todo aquele movimento, todo aquele rebuliço. Pronto, a partir de hoje eu não sou mais nem racista nem preconceituoso. Seria maravilhoso se realmente todo mundo que fosse tocado por uma situação como aquela
de repente mudasse, tirasse todas as minhocas do racismo e do preconceito da cabeça. Era o ideal, mas nem sempre acontece. A gente viu, acredito que muita gente deve ter assistido, porque a mídia gosta disso, pessoas que, se aproveitando do movimento pró-defesa da vida do negro americano, que começou tudo por lá, aí os negros se acharam no direito de quebrar vitrines, de saquear, de quebrar carros no meio da rua, de fazer arruaças, de invadir, de agredir outras pessoas. Ou seja, será que essas pessoas estão sendo menos racistas, menos preconceituosas, usando de menos agressividade e menos violência? Veja como a gente termina, faz um giro e volta de novo para a violência e para a agressividade. Parece até que esta é uma marca das minhoquinhas na cabeça. As minhoquinhas na cabeça, elas vão degenerando o nosso juízo a tal ponto que a gente não percebe essas grandes mudanças que precisam ser feitas. Ou seja, tirar a minhoca do racismo, tirar a minhoca do preconceito, é a gente começar, pelo menos, a fazer o exercício de ver com outros olhos. Então, em vez de você ver um homem negro, veja um homem que é filho de uma senhora. Em vez de você ver uma pessoa de tal nacionalidade, veja, é um filho de Deus no mundo. Em vez de você pensar, porque esse daí segue uma outra orientação religiosa, que bom, é mais uma pessoa que tem um sentido religioso, um sentido espiritual na vida. Ou seja, é a gente começar a ir ajustando as nossas percepções. Quem já ajustou, quem está perfeito, ótimo, já não tem mais essa minhoquinha. Ótimo. Mas quem tem a do racismo, praticamente é minhoca de duas cabeças. É racista, é preconceituoso. É preconceituoso, provavelmente será racista. Então, veja, por isso que eu trouxe aquela imagem de que quando nós vamos lidar com as minhocas na cabeça, nós vamos quase sempre nos deparar com essa figura aí meio medusa, né? Porque é terrível. E essa medusa petrifica o que em nós? Os nossos bons sentimentos, né? Vamos ver mais um outro pontinho aqui, que é outro sutil, mas muito sutil, entra devagarzinho. A vaidade. A vaidade sozinha, ela parece que não tem muito problema. A gente até fala, aquela pessoa não tem vaidade nenhuma, por isso é que é desse jeito, relaxada, desleixada. Uma pessoa relaxada, uma pessoa desleixada, ela não é necessariamente sem vaidade. Ela é uma pessoa que não cuida de si, isso é outra coisa. Mas uma pessoa que usa da vaidade e começa a fazer da vaidade, dar força para essa minhoquinha, ela vai chegar no esnobismo. E o que é o esnobismo? É você tripudiar do outro que não pode ter, do outro que está abaixo de você, do outro que isso, do outro que aquilo. Então essa minhoquinha é perigosa. Por quê? Porque ela entra sorrateira também. A gente vai adquirindo a vaidade de uma forma muito tranquila, muito natural. Hoje eu vim aqui para a escola, eu vim no carro do meu pai trocou o carro. No primeiro momento você diz isso porque você está pensando que o carro novo é sempre melhor. Mas a partir de um dado momento você vai perceber que as pessoas se tocaram, então você diz, o meu pai tem um carro. Aí já não é mais você comentar, e você já está na vaidade. E na hora que você diz nesse tom, você ainda por cima está esnobando. Então isto é uma minhoquinha complicada. Por quê? Porque quem esnoba muito vai chegar um momento que ou vai ser preconceituosa ou vai se tornar agressiva e violenta. Percebe como a gente termina, gira e caímos praticamente nos mesmos pontos. Vamos para mais um aqui, beleza? Depois que a gente viu a questão da vaidade e do esnobismo, vem uma outra que também às vezes ela entra de uma forma disfarçada. E que forma disfarçada é esta? É a forma como a gente se torna ganancioso. E com isto a forma como a gente menospreza também os outros. Então a gente começa a viver de novo aquele mesmo ciclo. Normalmente quem tem muita ganância termina sendo snobista, por conta do snobismo se torna vaidoso, por conta da vaidade é racista e preconceituoso, pode ter agora esse sentido de volta da possessividade, que vai lhe levar à violência e à agressividade. Então é interessante a gente perceber
que essas minhocas, elas são todas da mesma família. Aparentemente elas estão totalmente soltas, mas elas são da mesma família, fazem mal do mesmo jeito, atrapalham nossa vida, perturbam o nosso caminhar, e então a gente não pode simplesmente se deixar levar por conta da ação dessas minhoquinhas que entram na nossa mente. Agora vem uma outra, que está juntando praticamente um bocado dessas aí: arrogância, prepotência e soberba. Muitas vezes nós somos arrogantes, mesmo não tendo nada. Eu conheço algumas pessoas que, se você pensar assim, essa pessoa não tem essa inteligência toda, não tem essa produtividade toda, não tem beleza, mas é de uma arrogância impressionante. Assim como tem gente que tem todos os predicados, que normalmente a gente fala na vida comum, e que são pessoas extremamente simples, agradáveis, que se permitem, que se abrem, que nos veem. Então, é a questão da diferença aí dessa minhoquinha, né? A minhoquinha da arrogância, ela normalmente nos torna prepotentes, e por conta disso nos tornamos soberbos, achamos que de novo estamos acima de todo mundo, então a gente termina sendo de novo ganancioso, menospreza os outros, a vaidade, o esnobismo toma conta da gente, automaticamente nos afastamos dos outros, portanto somos racistas e preconceituosos, vem o sentido da possessividade e termina chegando na agressividade e na violência. E depois nós temos aqui uma duplinha que é uma coisa séria: a inveja e a vingança. Essa cobra de duas cabeças, essa minhoquinha é danada. A gente começa a se encher de inveja pelo outro, e em vez de a gente dizer que bom que o outro tem, em vez de a gente se alegrar com a felicidade do outro, com a conquista do outro, com a superação do outro, não, a gente fica com raiva. Mas não pode, como é que essa pessoa que não tem tanta capacidade quanto eu, veja aí o sentido de arrogância, prepotência e soberba, e agora simplesmente chegou, mas eu vou chegar lá e vou passar. E aí a gente parte para uma vingança, algumas vezes, que é o cúmulo da violência com a agressividade. Então vejam bem, se a gente for aqui elencar, nós vamos encontrar ainda um monte de minhoquinhas, mas muitas. Mas o que a gente quer não é necessariamente ficar pensando quem vai descobrir mais ou menos minhocas. Até porque na doutrina espírita a gente teve um conjunto delas todas reunidas numa só. Allan Kardec e os espíritos, é interessante, tanto ele como pedagogo, como pesquisador, como estudioso, e os espíritos como respondendo, dando todas as respostas e toda a filosofia espírita, os dois disseram a mesma coisa, que também se basearam em alguns dos antigos sábios. O domínio de tudo que tem que não é bom na nossa vida tem por princípio o orgulho e o egoísmo. Então, se você tem orgulho e egoísmo, de uma certa forma essas minhoquinhas estão dentro da sua cabeça. E se elas estão dentro da sua cabeça numa potência muito grande, cuidado para você deixar de ser uma minhoquinha ou uma cabeça com minhocas e se tornar uma cabeça de medusa. Esse é um perigo, porque aí normalmente nesse ponto a nossa vida toda estará comprometida, porque já estará, mas não só na cabeça, vai estar de fato aí na alma. Então é muito preciso que a gente reflita melhor sobre essa situação das minhocas na nossa cabeça. Mas tem um lado bom das minhocas, não tem? Eu acho que tem. Da mesma maneira, como quando a gente escutou lá no início a Marcleane falando no seu exórdio, que muitas vezes a gente ficar desconfortável perante alguma coisa ruim, em vez de a gente cair apenas na reclamação, a gente disser, peraí, isso aqui não está legal, eu vou fazer com que fique legal. Ou seja, a gente tem um terreno. Se vocês que estão aí olhando esta imagem que eu peguei aqui na internet, a gente vê aí um campo cheio de um certo mato de uma determinada altura, um céu muito bonito de fundo, e não tinha absolutamente nada no terreno. Então tem um casal de mãos dadas olhando para o fundo do terreno, e surge então uma casa desenhada ali, como a dizer, olha, se a gente construir a nossa casa aqui, que legal. Então você já está preparando o seu terreno, tratando o seu terreno para as grandes construções.
como também poderia ser olhando para esse mesmo terreno e imaginando no solo o que nós vamos plantar aqui, o que nós vamos cuidar, quais são os resultados que nós esperamos das nossas ações e desses nossos projetos. Que tipo de coisa nós temos na cabeça? Nós temos minhocas quaisquer ou são minhocas produtivas? Minhocas produtivas nós temos no campo, são humus de minhocas. É um dos humus, ou seja, um dos adubos mais fertilizados, fertilizantes e mais promissores para a gente ter culturas orgânicas de qualidade e com gastos relativamente pequenos. Porque aí as minhocas vão desempenhar o papel para que vieram, que é o que nós devemos ter na nossa cabeça. Você pode ter uma boa vaidade. Qual é a boa vaidade? A vaidade de ter ajudado alguém, como a Marcleane colocou, em vez de eu simplesmente dizer um não qualquer para alguém que me aborda, pois não, o que é que você quer? Olha que vaidade você dizer, olha que bom, que legal, eu parei, foi ótimo eu ter parado. Ou seja, isso é uma vaidade, mas uma vaidade boa. Você ter o orgulho de ter insistido com seu filho que estudasse e você às vezes teve que reclamar dele alguma vez porque ele precisava estudar e lá na frente você descobre seu filho concluindo um curso e aí você fica orgulhoso disso. Não é este orgulho que prejudica ninguém. O orgulho e o egoísmo que se fala é todo aquele que estão tratados com essas minhocas de que falamos ainda há pouco. Todas as vezes que a gente reverte esse processo, é como a gente está preparando o terreno agora com humus de minhocas, com os humus mais apropriados para o que a gente quer. E nesse instante, então, a gente vai ter que pensar. Eu não sei como é que está a minha cabeça, eu não sei qual é o tipo de minhoca que tem lá, eu não sei como é que está o meu terreno, mas o terreno é meu, afinal de contas, o corpo é teu, a vida é tua. O terreno é meu e eu preciso cuidar. Como eu não cuidei até agora, eu tenho agora aqui muita planta aqui daninha, eu tenho muita erva que não serve, o solo está infértil numa zona, noutra não. Então eu tenho um bocado de buracos, um bocado de situações no meu terreno que precisam agora ser tratados. E agora eu preciso colocar as boas minhocas aqui dentro. Porque o que já foi feito. Mas nós temos agora toda a plantação, toda hora de cultivar. E é exatamente isso que eu convido cada um de nós que aqui estamos. Que nós pensemos agora exatamente no que nós temos que cultivar, no que nós podemos cultivar. O que nós fazemos de bom para criar um bom cultivo na nossa vida? Porque se a gente não faz isso em momento nenhum, a gente vai ter tanta tristeza lá na frente, a gente vai ter tanta dificuldade no futuro, que quando a gente procurar o nosso terreno para ver se conquistamos alguma coisa, a gente vai descobrir que não, infelizmente não. A gente perdeu muito tempo, a gente perdeu muita terra, a gente perdeu muita semente. Por que são sementes? São palestras, são leituras, são conversas agradáveis, são orações, são reflexões, são sementes. E elas precisam de uma boa terra para germinar dentro de nossas vidas. Vamos fazer essa boa aeração, como está lembrando aqui a Andréa Linâncio, a mulher que mais tira fotos sorrindo neste mundo. Vamos pensar nisto, para que a gente favoreça bem a nossa mente. Tem uma mente arejada, olha que expressão linda, uma mente arejada, porque aí nela tem a oportunidade dos bons amigos espirituais, do anjo de guarda, dos companheiros que já se foram, imagina papai, mamãe, tio, amores, que estão lá no mundo espiritual, e agora a gente tem esse pessoal todinho arejando a nossa mente. E vão arejar por quê? Porque a mente está ótima, né? Maravilha. É disso que nós estamos precisando. Nós vamos agora entrar para a parte final, nós vamos fazer a nossa prece. E assim que terminar a prece, eu me despeço de vocês. Vou colocar a faixa aqui de encerramento, mas logo em seguida, se você gosta e se você tem acompanhado todo domingo, assim que terminar a prece, assim que terminar aquela frase de despedida, vem quem? Lembra quem? Violonista, quem é ele? Roberto Nunes. Você conhece a música chamada Serra?
Não. Se não conhecer, você vai conhecer. Uma peça belíssima. E ele toca, como sempre, com aquela leveza, com aquela agradabilidade. Então, logo depois da nossa prece, nós teremos a nossa mensagem aí de despedida. E aí é só você ficar mais um pouquinho. O pessoal do Instagram não tem como ver, porque daqui a pouco encerra o tempo. Mas, mesmo assim, se der tempo, eu ainda ponho para eles acompanharem também. Mas que nós aproveitemos bem tudo isto. Uma música dessa é um arejamento maravilhoso para a nossa mente. E agora, nesse encerramento, eu queria lembrar, principalmente aos amigos do Leão, que nós tivemos a despedida nesta semana de uma mulher extremamente querida, Dona Terezinha, a esposa daquela criatura que nós chamávamos todos de Seu Bilal. Seu Bilal já se foi, Dona Terezinha ficou muito abatida durante muitos anos, 2 ou 3 anos, e agora ela esta semana foi se encontrar com ele. É uma criatura que nós temos muito carinho, muita saudade, tanto por ela quanto pela família. Giovana, se você estiver assistindo, nos vendo, receba o nosso abraço, aquele abraço cheio de bons fluidos. Saiba que o amor que Dona Terezinha recebeu no Leão e que continua recebendo é muito grande. Assim como o seu Geraldo, o nosso querido Bilal. Ele hoje, quando deve estar com ela, ele deve estar dizendo assim, olha Jacó ali, ele vai já falar em Deus, vai se lembrar de mim e agora vai dizer que é em nome de Deus que eu vou receber Terezinha, porque é exatamente assim que está acontecendo lá no mundo espiritual. Dona Terezinha, Deus te abençoe, querida. Muito obrigado por ter oferecido a nós a sua amizade, o seu coração, a sua generosidade. Leve também o nosso coração, o nosso respeito, o nosso carinho e admiração. Deus, Senhor, estamos aqui agora reunidos e vários magnetizadores de várias partes do Brasil e do mundo, sintonizados neste momento, nesta live, e todos nós estamos procurando emitir os melhores fluidos para envolver a todos nós nessas bênçãos. E muito em especial a este casal querido, que certamente a minha mãe e o meu pai também os receberam no mundo espiritual. Que eles cheguem bem e que nós daqui vibremos bem por eles, principalmente nós do Leão. Mas nós todos vibramos também muito bem, muito bem por tantas pessoas que têm desencarnado todos os dias no mundo inteiro por conta desta doença que veio para sacudir o nosso psiquismo, o nosso emocional. Os nossos bons fluidos, as nossas boas energias sejam todas aproveitadas e canalizadas para todos e que nós nos fortaleçamos para seguirmos firmes ao longo de mais uma semana sob as bênçãos de Deus, hoje e sempre, que assim seja. Tivemos muita gente aqui conosco, foi muito maravilhoso, foi muito bom. E eu queria lembrar que amanhã à noite, 7h30 da noite, nós temos mais um estudo de magnetismo. E vai ser um estudo maravilhoso outra vez. E lá no estudo nós vamos repetir o que a gente fez ontem, que aí eu vou deixar na curiosidade. Quem não assistiu ontem, se liga amanhã às 7h30 da noite para saber o que foi que a gente falou ontem. E é uma oportunidade imperdível, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, um bom final de domingo, uma semana excelente. Tchau, pessoal. Até segunda, amanhã, 7h30 da noite. Estou esperando vocês, beleza? Vamos porque, como diz, vamos lá porque atrás sempre vem alguma coisa de boa. Tudo de bom? Tchau, tchau.